Bom dia, galera do nono ano. Saudade grande de vocês. Espero que o mais rápido possível sejamos todos juntos. Essa semana, a nossa videoaula vai falar sobre crase. Na verdade, na semana passada, nós já vimos algumas das questões relacionadas a esse conteúdo, mas na videoaula dessa semana nós vamos aprender um pouco mais detalhadamente o uso da crase, o uso facultativo e quando nós não devemos utilizar a crase. Vamos lá! Antes de falarmos sobre crase, vamos relembrar dois conceitos chamados de combinação e contração. Combinação é a soma de dois elementos. Ao, por exemplo, é a soma do a preposição e o artigo. Nós fizemos uma combinação de dois elementos e esses dois elementos permanecem juntos. Quando se fala em contração, o próprio nome já está dizendo, eu vou fazer também uma soma de dois elementos, mas um deles vai desaparecer. Mas ele será representado pelo acento chamado grave. Quando eu tenho o A com acento grave, isso quer dizer que eu tenho a soma de a preposição mais o a artigo definido. Só que na língua portuguesa nós não vamos escrever os dois as separadamente. Ninguém vai escrever uma frase usando a. O que nós fazemos? A fusão desses dois as. E a representatividade de um desses as está feita pelo acento grave. E a crase é exatamente isso, a fusão da preposição a com o artigo a, ou seu plural, ou também com os pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Então, a crase é exatamente isso, a fusão do a preposição com o artigo, e aí quando nós fazemos essa fusão, nós vamos representá-la por meio do acento grave. Assim também a fusão do a com os pronomes demonstrativos. Reparem que os pronomes demonstrativos também começam com a vogal a. Por isso que essa fusão ocorre entre esses dois elementos e essa fusão é representada, então, pelo acento grave. Essa fusão, então, do a preposição com a artigo ou os pronomes demonstrativos, ele vai ocorrer em determinadas situações. Então, nós temos aqui, resumidamente, algumas situações onde ocorre a crase. A primeira delas e mais importante, regra geral, antes de palavras femininas, em frases com substantivos, adjetivos e verbos que regem a preposição a. Então, prestem bem atenção. Passe, inclusive, o marca-texto, por favor, no caderno de atividades de vocês, onde diz assim, antes de palavras femininas, em frases com substantivos, adjetivos e verbos que regem a preposição a. Observem ao lado que foram colocados 3 exemplos. O povo está atento à eleição, obedeça às regras de funcionamento da escola, eu me referia àquele homem. Reparem que a fusão está sendo representada exatamente pelo acento. No primeiro caso, o povo está atento à eleição, este a é a fusão do a artigo mais o a preposição, representado então por meio do acento grave. Obedeça às regras de funcionamento da escola. Observe que nós temos aí palavras femininas, temos mais uma vez aqui uma contração do a preposição com as, artigo, neste caso no plural, e essa fusão mais uma vez está sendo representada por meio do acento grave. Eu me referia àquele homem. Ninguém vai dizer eu me referia a aquele homem. Como nós temos aí, então, a preposição a, porque quem se refere a algo ou a alguém, esse a funcionando como preposição, junto de um pronome demonstrativo, como nós vimos anteriormente, esses dois as, que é o a do pronome demonstrativo, mais o a preposição, ocorre então essa fusão, que é a crase, e nós vamos representá-la então
por meio do acento. Outro caso em que nós utilizamos bastante essa situação, em expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjuntivas. Reparem que do lado direito nós temos vários exemplos aí: à noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à medida que, à proporção que, e outros exemplos que aparecem dentro da caixinha de texto. Então, nessas expressões adverbiais, locuções prepositivas ou conjuntivas, são situações em que sempre nós vamos ter, então, essa fusão de a. Reparem que todos os as que aparecem no início estão representados, a crase está representada, neste caso, pelo acento grave. Quem é este a aí? O a artigo mais o a preposição. Fiz a fusão dos dois elementos e assinalei com um acento grave. Ele chegou à noite, o barco ficou à deriva. Então, essas situações, sempre nós utilizaremos a crase representada pelo acento grave. Antes da indicação de horas, também uma situação assim, que é muito usada no dia a dia, então nós não podemos deixar de acentuarmos essa crase, que é essa fusão dos dois elementos, por meio do acento grave. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Chegaremos no local às 12 horas. Reparem que as situações onde foram colocadas aí, onde ocorre crase, são situações que nós fazemos aí no dia a dia, na hora de escrevermos, por exemplo. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Antes de palavras femininas, porque nós vamos ver no próximo slide que antes de palavras masculinas nós não temos essa situação de crase. Então, é importante que vocês sinalizem com marca-texto aí no caderno de atividades. Indicação de horas, sempre nós vamos utilizar. E as expressões que nós temos aí ao lado, que sempre também vocês estarão utilizando essa fusão, né, do a artigo mais o a preposição, ou ora o a preposição mais o a do pronome demonstrativo, sendo sinalizado pelo acento grave. Agora nós vamos ver o que é crase facultativa. O que é crase facultativa? Situações onde você poderá usar ou não. Como isso vai proceder? Lembrem-se que lá no primeiro momento eu pedi que vocês destacassem que a crase ocorre diante de palavras femininas. Então, observemos as 3 situações aqui. Número 1, diante de pronome possessivo com substantivo feminino explicitado, ou seja, eu vou ter um pronome possessivo acompanhado de um substantivo feminino para eu deixar bem explícito no contexto a que eu estou me referindo. Dirigiu-se à sua classe. Reparem que o a foi colocado de 2 formas, sem e com acento, porque aqui nós temos um caso facultativo. O pronome possessivo é sua e o substantivo feminino, classe. É exatamente aquilo que eu estou deixando em evidência no contexto. A mesma coisa acontece no segundo exemplo. O professor se referiu à nossa turma. O a aqui também foi colocado das 2 formas, com ou sem o acento grave, que representa essa fusão. O nossa é o pronome possessivo e turma é o nosso substantivo feminino. Torno a lembrar, primeiro caso de crase, sempre antes de palavras femininas. Então, vocês observarem aí que no número 1 nós temos um pronome possessivo acompanhado de um substantivo feminino. Reparem que o sua e o nossa também está no gênero feminino, porque acompanha exatamente este substantivo. No número 2, outro caso facultativo, antes de nomes próprios femininos. Reparem que o número 1 falou substantivo feminino, número 2 nós estamos falando em nomes próprios femininos. Isso cai lá naquela regrinha geral, que a crase ocorre antes de palavras femininas. Nós temos aí, dirigi-me a Lúcia para lhe pedir um favor.
Lúcia é o nosso substantivo próprio feminino. Antes dele, o A pode ou não receber o acento grave, ou seja, pode ou não ocorrer essa fusão, que é a crase. Encaminhe a Roberta este documento. Roberta também é um substantivo próprio feminino, então, a partir desse contexto, o meu A, antes do substantivo próprio feminino, pode ser acentuado ou não, porque a crase é a fusão do A preposição com A artigo. E essa fusão, ela é representada pelo acento grave. Outro caso também em que a crase é facultativa, depois da palavra até. Ele caminhou até a praia. Praia, substantivo feminino. Então, o A pode ou não receber este acento grave aí para registrar essa fusão da crase. Corremos até a rua principal. Reparem que rua também é um substantivo feminino. Então, nessa situação aqui, eu posso ou não usar a crase. Diante de um pronome possessivo acompanhado de um substantivo feminino, antes de nomes próprios femininos, e depois a palavra até, que também vai estar seguido de um substantivo feminino. Lembrem-se de passar o marca-texto para ir sinalizando essas regrinhas, porque aí fica mais fácil vocês visualizarem e compreenderem o conteúdo. Até agora, nós vimos o conceito de crase, que é a fusão do A, preposição, com A, artigo definido, ou com os pronomes demonstrativos. Vimos situações onde a crase é utilizada e a primeira regra que acontece antes de palavras femininas. Vimos também casos de crase facultativa, ou seja, pode ou não fazer essa fusão, aí fica a critério, lembrando das regras, é claro. E agora nós vamos ver um pouquinho onde essa crase não ocorre. Se a primeira regra lá que eu pedi para vocês passarem o marca-texto e deixarem bem enfatizado que antes de substantivos femininos, palavras femininas, exatamente não vai ocorrer antes de substantivos masculinos. Reparem que do lado esquerdo nós temos todas as caixinhas onde sinaliza aí passo a passo onde a crase não pode ocorrer. Antes de substantivos masculinos, que é o inverso exatamente da primeira regra, onde a crase ocorre, que acontecem com os substantivos femininos. Antes de verbos, reparem, lá no primeiro exemplo, agora estou a pé. Fez o passeio a cavalo. Pé e cavalo são substantivos masculinos, então neste caso não ocorre crase. Antes de verbos, ele começou a falar sobre esse assunto, a reunião começará a partir das 13 horas. Reparem que falar e partir são verbos, eles estão no infinitivo. Que é infinitivo mesmo? É o verbo com a terminação R no final, a sua forma original. Então, nessa situação, nós não utilizamos crase. É muito comum ver pessoas escrevendo a partir, colocando o acento grave no A. Nós acabamos de ver que isso não ocorre antes da maioria dos pronomes. Obedeça a todos. Você se refere a alguém presente? Quem são os pronomes que nós temos aí no exemplo? Todos e alguém. Nós vimos que a crase ocorre com pronomes demonstrativos. Em expressões com palavras repetidas, mesmo que femininas. Atenção para este quadrinho. Palavras repetidas, mesmo que sejam femininas. Ó, gota a gota. Gota é uma palavra feminina, porém ela se repete. Então, neste caso aí, nós não vamos utilizar o acento no A para representar a fusão de A preposição com A artigo. Paciência foi enchendo. Preciso conversar com você face a face. A palavra face também se repete, por isso, neste caso, nós não utilizaremos crase. Gota a gota, face a face. Diante de palavras femininas no plural,
antecedidas pela preposição a. Este caso se refere a pessoas corajosas. Quem é o substantivo aí ou a palavra feminina que está no plural? Pessoas. Então, diante de palavras femininas no plural, que são antecedidas por preposição a, nós também não teremos a fusão desses elementos, ou seja, não teremos crase também. Antes de numeral, a não ser que indique horas. Nós vimos lá uma situação onde a crase ocorre para indicar horas. Se o meu numeral estiver trabalhando com outro conceito que não seja indicação de horas, nós não vamos utilizar, então, a crase. Então, prestem bastante atenção. Indicação de horas, nós utilizamos crase. Qualquer outro contexto que apareça numeral, que indique outra situação, nós não utilizaremos a crase. Como no exemplo, o colégio fica a 2 quilômetros aqui. Eu estou trabalhando com a ideia de distância. Então, aqui nós temos a presença do numeral 2, mas com outro sentido, não de horas, e sim de distância. Então, nós não utilizaremos aqui crase. Antes de nomes de lugares, cidades, estados que não admitem artigo. Vou à Fortaleza. Aí embaixo tem assim, se o nome da cidade estiver especificado, haverá crase. Vou à Fortaleza das lindas praias. O que eu estou trabalhando aí em relação ao contexto da cidade de Fortaleza? Eu estou falando das praias, que são belíssimas na região. Então, eu estou trazendo um termo específico para Fortaleza, que é o nome de cidade. Então, prestem atenção aqui numa dica que eu vou dar a vocês. Todas as vezes que vocês tiverem dúvida se vocês colocarão o acento grave para representar a crase antes de um nome de lugar, de uma cidade ou de um estado, vocês vão fazer o raciocínio da seguinte forma. Lembrando que este nome não pode ter nada específico em relação a ele, porque se isso ocorrer, vocês vão ter que sinalizar aí com acento. Vou a Fortaleza. Nesse caso, que a palavra Fortaleza, que é o nome de uma cidade, não tem nada específico em relação a ela. Ao invés de falar que vou a Fortaleza, eu vou dizer que eu sou de Fortaleza. Ó, sou de Fortaleza. Reparem que nós usamos um de antes de Fortaleza. Isso, no meu pensamento inverso, demonstra que não haverá crase, então, quando eu digo vou a Fortaleza. Vamos pegar, por exemplo, Vitória. Vou a Vitória. Nós colocaríamos crase ou não neste caso? Vamos pensar o contrário? Ao invés de dizer que eu estou indo lá, eu vou dizer que eu sou. Sou de Vitória. Então, reparem que o de aí não teve combinação nenhuma. Por exemplo, se aparecesse o da, seria a contração do de preposição mais o a. Então, nós não teríamos aí essa situação. Então, vocês podem fazer o pensamento inverso para vocês confirmarem se haverá ou não a crase diante desta palavra que indica o nome de uma cidade, de um estado, de um lugar em geral. Só que, se houver algo específico ao lado do nome, aí sim nós colocaremos o acento. E para fecharmos aqui, nós temos alguns casos aqui também, onde pode ocorrer a crase. Nós temos 3 situações aqui. A documentação a qual você se refere já foi entregue ao cliente. Reparem que o a está sendo sinalizado pelo acento grave, ou seja, que ocorreu uma fusão, então há a crase presente aqui. Olha o que sai entre parênteses, a mais a qual. Nós temos 2 as ali separados, por isso que o a foi representado ali, essa fusão da crase, pelo acento grave, porque um a é preposição e o outro a é um artigo definido. Por isso que neste caso aqui também ocorreu a fusão, né, que é a crase, e nós fizemos essa representação por meio do acento grave. Essa roupa é semelhante à que comprou no ano passado. Reparem que o contexto dá a ideia da preposição a mais o pronome demonstrativo a.
ou seja, aquela roupa que eu comprei o ano passado. Então, nós vamos cair naquela situação dos pronomes demonstrativos. Por isso que, mais uma vez, o A aqui também recebeu acento grave. A apresentação foi igual à de ontem, ou seja, aquela de ontem. Então, mais uma vez, aqui nós temos a mesma situação. A preposição a, mais o pronome demonstrativo a. Então, esse pronome demonstrativo, pessoal, tanto no segundo exemplo quanto no terceiro, ele está subentendido, ok? Porque vocês vão perguntar, mas professor, eu não estou vendo o pronome aqui. Mas é porque ele está subentendido. Subentendido lá dentro do contexto, na interpretação que eu estou fazendo, para compreender o porquê que este A recebeu este acento aí. Olhem o que tem embaixo. Note que após a preposição a, existe um a que equivale a aquela, que se refere a um pronome demonstrativo. Essa ocorrência se dá, em geral, antes das palavras que e de, como mostram os exemplos. Então, é exatamente o que aconteceu aqui. Esse pronome, como eu disse para vocês, ele está subentendido. Mas vocês reparem que nós temos o que no segundo exemplo, depois do a. E no terceiro exemplo, nós temos o de, também logo em seguida. Então, vamos fechar aqui o que nós vimos passo a passo. Crase, então, é a fusão do a preposição com a artigo definido ou com pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, ou seus respectivos plurais. Primeira situação que nós temos que deixar bem claro, a crase ocorre antes de palavras femininas. Nós temos expressões também adverbiais, locuções prepositivas e conjuntivas, que sempre nós teremos a presença da crase, antes da indicação de horas. São situações, então, em que essa fusão vai ocorrer. Crase facultativa. Lembrando que facultativa, ou seja, eu posso ou não utilizar essa fusão. Isso pode acontecer diante de um pronome possessivo, acompanhado de um substantivo feminino, antes de um nome próprio feminino e depois da palavra até, que são as situações facultativas. Não ocorre crase, a primeira regra é antes de substantivos masculinos, antes de verbos, antes da maioria dos pronomes, porque no caso dos pronomes demonstrativos, nós já vimos que vai ocorrer essa fusão. Em expressões com palavras repetidas, como nós vimos lá, gota, a gota, face, a face. Diante de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a. Antes de numeral, que indique outra situação, que não sejam horas, então não vai ocorrer a fusão. Antes de nomes de lugares que não tiver nada específico sobre ele. E, fechando aqui, nós podemos ter também os pronomes demonstrativos subentendidos dentro de um contexto, e isso aí vai fazer que ocorra, então, a fusão do a, artigo, com a preposição. Lembrem-se de marcar os pontos principais para que logo em seguida vocês realizem o caderno de atividades nas páginas 18 à página 21, que são exercícios exatamente que vão falar sobre isso. Esse material está no caderno de atividades de vocês, e aí nós vamos fazer os exercícios com bastante atenção, ok? Pessoal, desejo uma ótima semana para vocês, que Deus abençoe a cada um, aos seus familiares, e que nessa semana vocês realizem todas as atividades de vocês com aquele compromisso, responsabilidade de sempre. Qualquer dúvida podem me procurar, né, passando mensagem pelo ON. Estou à disposição de vocês. Um beijo para todos. Fiquem com Deus.